Insolvência transnacional. É o fenômeno observado quando uma empresa, que entra em processo falimentar, possui bens ou créditos em diferentes países. Existem dois modelos doutrinários que servem de base para entender como cada Estado adota o entendimento da insolvência transnacional. O primeiro é o territorialista, quando a decisão se limita às fronteiras do país, ou seja, a ação em território e com legislação nacional apenas valerão para bens e credores locais. O segundo é o universalista, quando a decisão do processo se torna una, valendo para todos os bens e credores, independente de estarem no local onde foi ajuizada a ação falimentar. Por último, temos observado a ocorrência de um terceiro modelo, o misto. Ocorre quando o processo principal ocorre na jurisdição do país de domicílio do devedor, mas também é admitido processos secundários em outros países, onde há bens ou credores. No Brasil, até 2020, a lei que regula a matéria de falências e recuperação judicial, Lei 11.101, não possuía nenhum dispositivo específico sobre o tema. Por isso, analisando a jurisprudência de dois grandes processos envolvendo insolvência transnacional, encontramos bases múltiplas para as decisões. O primeiro processo analisado é referente ao caso OGX. O grupo era composto por 4 sociedades, sendo 2 brasileiras e 2 austríacas. Inicialmente, quando ajuizada a recuperação judicial, o parecer do magistrado responsável teve base territorialista, ou seja, entendeu que as sociedades estrangeiras, por terem domicílio e terem constituído obrigação no exterior, deveriam seguir jurisdição diferente da brasileira. As sociedades recorreram por meio de agravo de instrumento, e a 4ª Câmara Civil protocolou decisão diferente e favorável, ou seja, foi estabelecido um plano comum para os credores nacionais e internacionais, uma decisão de base universalista. Outro caso se refere à recuperação judicial do Grupo Oi, composto por 5 sociedades brasileiras e 2 estrangeiras. O pedido de recuperação judicial foi distribuído à 7ª Vara Empresarial da Comarca do Estado do Rio de Janeiro. A decisão foi em sentido diverso do caso GX, porque o magistrado responsável emitiu parecer mais próximo ao modelo misto. Dessa forma, o processo principal seria no Rio de Janeiro e os secundários nos países em que a sociedade identificasse interesse jurídico, abrindo espaço para uma comunicação e cooperação entre as jurisdições. Essa tendência universalista não é uma inovação. A base vem da lei modelo proposta pela Comissão de Direito Comercial Internacional das Nações Unidas. Essa lei possui regime de soft law, ou seja, ela pode ser livremente incorporada e interpretada pelos países que decidirem pela sua adoção. Além disso, a lei possui como base a teoria universalista, garantindo uma maior cooperação entre as diferentes jurisdições. Sua maior pretensão é garantir uma unidade comum de entendimento na matéria de insolvência transnacional, consequentemente gerando uma maior segurança jurídica aos devedores e credores. A lei modelo pode ser resumida a partir de 4 grandes elementos que deverão estar presentes na coordenação das decisões de insolvência transnacional. O primeiro diz respeito ao acesso. Essa disposição busca garantir aos representantes e credores internacionais acesso aos tribunais do Estado que está em curso o processo. O segundo é sobre o reconhecimento. A lei modelo visa que sejam reconhecidas as decisões já deferidas em jurisdições estrangeiras. O quarto elemento, o auxílio, ocorre porque, como a lei modelo institui-se a proeminência da jurisdição do Estado na condução do processo de insolvência, gerando uma segurança jurídica de que os bens não serão fraudulosamente dispersados pelos diversos credores em diversos lugares. Por último, a coordenação e cooperação ocorre porque a lei modelo confere expressamente poderes aos tribunais para cooperar nas áreas regidas pela lei modelo e comunicar-se diretamente com as contrapartes estrangeiras. Em 2020, com a vigilância da nova lei de falências, ocorreu uma inovação na matéria de insolvência transnacional. Com a incorporação do capítulo 6A, o ordenamento brasileiro, após anos enfrentando essa lacuna, finalmente ganhou dispositivos que regulam diretamente a matéria. Com a análise da lei modelo, ao ler os novos dispositivos, observamos claramente a inspiração no entendimento da Comissão de Direito Comercial Internacional das Nações Unidas. Dessa forma, podemos entender que a nova Lei 14.112, referente à inovação dos dispositivos que regulam a insolvência transnacional, proporcionou um entendimento de base universalista ao direito brasileiro. Já é possível analisar decisões baseadas nos novos dispositivos universalistas da Lei de Falências, no caso da empresa norueguesa ProSafe, cujo processo de falência está ocorrendo em jurisdição de Singapura. O direito brasileiro reconheceu como legítimo o processo internacional, deferindo as decisões do mesmo para os credores e contratos brasileiros. Dessa forma, há uma universalização da jurisdição, não podendo credores brasileiros proporem ações de execução relativas ao patrimônio da devedora.